Então, vocês devem estar cansados de ouvir que o engenheiro, ele também é um gestor, né? Não só um engenheiro químico, mas a profissão de engenheiro como um todo trabalha bastante com essa parte de controle de qualidade, né? Organiza a parte de abastecimento, suprimentos, etc. Tudo isso relacionado à gestão, o engenheiro pode estar desempenhando. E aí a gente chega no supply chain, né? Mas primeiro, qual a diferença entre o supply chain e a logística? Primeiro, a logística, ela trabalha basicamente com essa parte de transporte e armazenamento de mercadorias. Então, digamos que eu preciso levar um produto de um ponto A ao B, ou então eu simplesmente armazená-lo, tudo isso é logística. Entretanto, o supply chain, ele é maior, certo? Porque a gente analisa tudo, desde a produção, desde da coleta da matéria-prima até a chegada no consumidor final, né, no cliente. Então, o supply chain tem isso, né, de ter a visão geral de todo o processo. Então, a gente pode concluir que a logística ela faz parte do supply chain, é como se fosse um pedaço, o supply chain seria o todo. E, enfim, aqui na imagem, a gente pode ver um pouquinho de como que é isso. Né? A gente tem a matéria-prima, que passa pelas transformações dentro da indústria, que é transportado, chega ao atacadão ou no setor varejista, até chegar no consumidor final. Então, algo muito interessante é que a gente tem esse fluxo na mercadoria, né? Nesse exemplo, da esquerda para a direita. Além disso, nós também temos o fluxo de informação, que é um diferencial do supply chain, que vem da direita para a esquerda. Então, provavelmente, né, vocês já ficaram numa situação em que, por exemplo, vocês queriam muito beber uma Coca Zero num domingo, vocês foram no supermercado e viram que não tinha. Por que isso aconteceu? Faltou matéria-prima para produzir? Foi a questão do transporte que não funcionou? O que aconteceu? Aconteceu um erro de comunicação, um erro de supply chain, que é justamente esse controle de abastecimento. Então, essa informação, o que ela diz? Ela analisa, né? A demanda no mercado. Então, em dado local, quantas pessoas costumam consumir esse item, né? Uma Coca-Cola Zero, por exemplo. Então, depois que essa análise é feita, as pessoas, né, os responsáveis, podem tomar decisões baseadas nisso, para nunca ter nem a falta do produto e nem a sobra. Porque, como a gente vai ver em seguida, produto em estoque também é prejuízo. Tá bem? Então, vamos lá. Pronto, perfeito. Uma das análises que a gente pode fazer com o auxílio do supply chain é o do valor agregado. A gente entende como valor agregado que à medida que o meu produto ele vai passando por uma escala, a gente tem que... esse processo ele é precificado, certo? Por quê? Quando eu tenho meu minério, por exemplo, eu possuo um certo custo, né, para coleta e tudo mais. A partir do momento que eu pego esse minério e eu vou transformar ele em componentes eletrônicos, eu tenho um outro custo, uma outra mão de obra. Então, vai sempre somando o valor que eu tenho que estar inserindo, certo? Então, dos componentes até a linha de montagem, até o produto final, sempre tem esse aumento no valor agregado do produto. Então, vamos lá. Quando eu for comprar um meu telefone, eu não estou pagando apenas o lítio que tem nele, ou o ferro, nem um dos componentes. Eu estou pagando, né, tudo que foi gasto na produção daquele dispositivo. Então, eu vou pagar, né, tanto a matéria-prima, quanto também as horas de trabalho de quem desempenhou, vou pagar também o maquinário, energia, tributação. Tudo isso é valor agregado ao meu produto final, certo? E uma outra análise que a gente pode fazer é com relação ao custo do armazenamento. Armazenar minério é muito mais simples do que ter um estoque de celular, por exemplo. Por quê? Porque quando eu tenho meu minério, primeiro, eu tenho um baixo valor agregado, né? Eu gastei pouco dinheiro para obter meu minério, certo? E além disso, meu minério pode virar diversas outras coisas. Então, digamos que o meu modelo de telefone, sei lá, o A20, já não está mais tão interessante, o pessoal não está querendo comprar, o pessoal está preferindo um outro modelo. Ou então, o pessoal não quer mais celular, o mercado que está em alta é, sei lá, geladeiras. Então, eu posso estar utilizando meu minério para fazer componentes e destinar, né, fazer toda essa alocação, essa mudança de produto final, quando eu tenho um estoque de minério, por exemplo. O que não acontece quando a gente tem, por exemplo, um produto final, como no celular. Eu não consigo fazer essa mudança de perfil do meu produto final. Se eu produzir um A20, aquele celular é um A20. Aí você me fala, Kevin, várias fábricas, elas aceitam os produtos de volta, desmontam e fazem outras coisas. Sim, mas esse processo também requer dinheiro, certo? Então acaba gerando um certo prejuízo, porque as pessoas vão ter que desmontar um produto, transformar em outra coisa, tudo isso é gasto, certo? Então é muito mais interessante, é muito mais conveniente eu ter armazenado minério do que, por exemplo, ter armazenado telefones.
Até porque a gente também tem todo aquele risco de assalto, né? Enfim, furtos, caminhões que tombam, por exemplo, o pessoal, enfim, carrega aquela mercadoria. O que acontece é que a gente tem uma densidade monetária muito grande nesses produtos finais. Todo o gasto, todo o investimento está ali. Então acaba que é muito ruim ter um estoque de smartphones, por exemplo. Enquanto que ter um estoque de minérios seria menos ruim, ou até de componentes. O que a gente conclui? É que a gente tem um estoque do começo dessa cadeia, né, tem minérios, os componentes, é muito mais interessante do que eu ter um estoque do produto final. Tranquilo? Aqui nós temos alguns gastos, né, que podem estar complementando esse valor agregado. Tá? Então a gente tem os gastos com equipamentos, mãos de obra, transporte, muito importante, especialização, porque quanto mais a minha cadeia vai caminhando, mais técnico eu preciso ser, certo? Então, para extrair um minério, eu preciso de uma coisa mais simples. Para montar um microchip, eu preciso de uma máquina mais refinada, né, com uma tecnologia mais avançada. Então, querendo ou não, até acabo tendo esse custo, né, à medida que vai caminhando a minha escala, eu tenho que pagar cada vez mais, certo? Além de, é claro, a gente tem as taxas, a gente percebe que o Brasil não é um país fácil de empreender, né, tem muitas taxas relacionadas ao empreendedorismo, então também tem isso, e também os custos de armazenamento. Esses valores que estão aqui, eles são hipotéticos, né, enfim, a gente apenas colocou aqui alguns valores que acabam agregando nesse valor agregado, certo? E perfeito. Então agora a Stephanie vai falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona o supply chain dentro da empresa. Basicamente, eu vou falar com vocês o funcionamento dentro de uma empresa. E aí o Kevin explicou que o monitoramento do que acontece começa desde a matéria-prima e vai até o produto final. Então a gente tem vários envolvidos nisso. Temos os produtores iniciais ali que vão fazer a extração da matéria-prima, a gente vai ter os fornecedores, as transportadoras, as empresas que vão receber esse produto final e o consumidor final, que as empresas vão revender o produto para eles. Então, se segue meio que um passo a passo do que fazer até isso tudo acontecer e acontecer de maneira adequada. Então, tem o planejamento de oferta e demanda, como o Kevin falou, por exemplo, eu tenho X celulares A20, mas aí o A20 acaba saindo de moda, ou vem alguma coisa mais nova e as pessoas preferem comprar outras coisas. Então, as empresas elas já têm um planejamento de quantos celulares elas vão fazer e da provável demanda que vai acontecer. Também tem um cálculo de tempo de cada etapa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma extração de minério. Vai ter um tempo para essa extração de minério, vai ter um tempo para o minério ser trabalhado e virar um componente de um celular. Também vai ter o tempo de transporte de um setor para o outro. Vai ter o tempo também da construção desse celular, então vai ter a junção desses componentes. E isso tudo tem que ser calculado para não acontecerem problemas do tipo, vamos supor um problema muito absurdo, mas pode acontecer. Teve uma data de lançamento, mas nessa data de lançamento acabou que alguns lotes não puderam ser colocados nas lojas para os consumidores finais. Então, isso é uma questão que jamais uma empresa pode deixar acontecer. Também tem a busca por fornecedores. Então, por exemplo, eu tenho um fornecedor de um determinado minério que ele consegue me entregar isso em tanto tempo e eu tenho outro que consegue entregar em menos tempo. Então, vai ser feita uma análise disso para saber qual é mais adequado para a sua empresa, qual que te dá mais lucro, te dá mais retorno. Tem o acompanhamento da fabricação. Então, também vai ser feito esse controle de qualidade, desde a matéria-prima até o produto final. Vão ter os cuidados com armazenamento. Então, eu tenho que cuidar do armazenamento. Tá, mas eu vou fazer esse armazenamento. Eu tenho que ter cuidado tanto com esse produto que vai chegar para o cliente, tanto também com o início, quando as matérias-primas ainda não foram trabalhadas. Então, é assim, uma gama maior de cuidados que você tem que ter, e são cuidados específicos dependendo do que você está armazenando. A gente também vai ter essa questão da entrega para o consumidor final e vai ter o feedback. Então, por exemplo, eu tenho um celular X e um celular Y. Esse meu celular X, ele teve tantos retornos por peça, 20 retornos por defeito. O meu celular Y, eu só tive, sei lá, duas devoluções por conta de defeitos com peças, alguma coisa do tipo. Então, a empresa ela já recebe esse feedback de que, tipo, esse aqui saiu com mais problemas. Por que ele saiu com tais problemas? Vai ter uma análise. As informações vão ser passadas para as etapas anteriores. Então, por exemplo, foi na montagem. Então, um componente que era para estar em um determinado local está em outro, e aí por isso aconteceram esses problemas, por isso teve essas devoluções. Como a gente faz para melhorar essa questão? Tem tudo isso envolvido.
E por isso que volta a informação do lado direito para o lado esquerdo, certo? A gente também vai ter o uso de equipamentos tecnológicos para avaliar. Então, tipo, não é só simplesmente a coleta de dados, mas também essa análise dos dados do que está acontecendo. Ah, eu sei que isso aconteceu. Tá, mas aí eu preciso estudar para entender, por exemplo, onde deu errado, por que deu errado, se é um problema que ele pode ser corrigido ou não, se ele realmente não tem mais jeito. E aí vamos ter os objetivos finais, que vai ser a satisfação do consumidor. E essa ação de venda, de produção, tudo, ela vai ser eficaz, que é a maneira como você vai realizar a atividade, é eficiente, que é a melhor maneira de realizar a atividade. Então, você tem que garantir que tudo vai chegar no perfeito estado para o seu consumidor final, para não te dar problemas e te dar um retorno financeiro também. E aí eu coloquei um exemplo de como funciona, por exemplo, numa rede de fast foods, certo? Então, nós vamos ter o produtor inicial. Então, sei lá, vai ter o produtor, vai ter a pessoa que vai te vender a carne, ou vai ter a pessoa que vai te vender uma determinada verdura, você vai adquirir vários produtos, e aí esses produtos eles vão para os fornecedores. A empresa vai entrar em contato com esses fornecedores, e esse material vai chegar até o restaurante, para no restaurante acontecer a montagem dos pratos, o preparo e tudo. E da mesma forma, o restaurante vai enviar informação para os fornecedores vão enviar essa informação para o produtor, e isso ajuda porque, assim, integra a equipe. Não só vai integrar a equipe da sua empresa, por exemplo, eu tenho o meu setor de controle de qualidade de uma determinada empresa, e aí a minha meta é deixar essa equipe integrada. Mas não só isso, não só deixar os setores da tua empresa integrados, como também integrar toda essa cadeia de produção. Então, eu tive um problema com o produtor tal. Tá, mas eu tenho as informações dos problemas que eu tive. Então, eu mando para essa pessoa e eu espero um ajuste, um conserto do que estava dando errado nesse sentido, certo? E o Mauro ele vai falar um pouquinho do que pode acontecer quando não é bem administrada essa questão. Boa tarde, gente. Eu vou, além de citar esses fatores, vou dar uma pincelada sobre o assunto do supply chain em síntese. Como nos fatores aqui já expostos, demora na entrega. É um fator que, como foi bastante retratado, transporte e a logística da mercadoria é um dos fatores mais importantes no supply chain. A mercadoria ela não pode faltar, ela também não pode estar em excesso, é um controle e um nível de equilíbrio que tem que ser buscado, que ele beira a perfeição. E as empresas, elas tentam se integrar ao máximo para alcançar esse nível de qualidade e nunca ter o produto em estoque e, consequentemente, demorando a entrega. A insatisfação dos consumidores é um fator fulcral nessa análise. Nós temos que considerar, principalmente agora com o efeito da pandemia, que o e-commerce virou a realidade principal dos transportes de produção e varejo. Muitas vezes você prefere comprar online, mesmo tendo uma loja a algumas quadras de distância da sua casa, porque você tem uma gama de oportunidades e ainda um feedback muito amplo. Você consegue ver os comentários das pessoas, você consegue analisar vídeos de pessoas fazendo revisões do produto. Então, acaba que, por causa desse e-commerce, as empresas elas acabam tendo um grau de competitividade muito grande. Então, essa análise da cadeia de suprimentos, ela não pode ser botada de lado como se não fosse importante, porque sem isso você não tem competitividade e nesse mercado do e-commerce, sem competitividade você está fora. Você não participa, você não consegue competir, você vai ter prejuízo. Falta de dados necessários para análise de etapas. Essa cadeia produtiva, como vocês puderam ver, ela tem uma gama muito grande. E a gente acabou até dando uma espécie de resumida, porque ela é gigantesca. Desde a produção dos minérios até a chegada no mercado do consumidor final, ela não é uma cadeia assim muito simples, onde, por exemplo, você extrai o minério no Brasil, você transforma ele em componentes eletrônicos no Brasil, você transporta ele no Brasil e entrega para um brasileiro. Essa gama essa cadeia de suprimentos, ela está intercalada em diversas regiões do mundo. Então, você extrai esse minério da Ásia, você produz na África, você vende na Europa, a campanha de marketing desse produto que você está querendo, ela é feita no Brasil. Então, você tem uma grande dificuldade, um desafio em intercalar essa cadeia de suprimentos em diferentes países, com diferentes burocracias, diferentes impostos, diferentes normas e diferentes públicos. Muitas vezes, a forma como um asiático trabalha, ela é diferente da forma como um brasileiro trabalha, e você tem que integrar toda essa cadeia produtiva.
E muitas vezes você acaba optando, como aqui na parte do slide está dizendo a dificuldade de integração, muitas vezes as empresas elas vão optar por utilizar terceiros ou até se aliarem. Então, essa visão que a gente tem que, bem, eu sou uma empresa que produz celulares, então eu tenho que ter uma campanha de marketing, um setor de marketing meu, eu tenho que ter um setor de extração dos componentes para a produção dos meus celulares exclusivamente meu, e eu tenho que transportar exclusivamente meu também. Tipo, eu tenho que conseguir criar uma cadeia de transporte. Isso não existe mais. As empresas elas acabam se aliando e até terceirizando boa parte desses setores com o objetivo de otimizar recursos. É muito difícil você criar uma cadeia produtiva de qualquer setor, tanto de transporte, quanto de marketing, quanto de produção em si. Então, as empresas elas acabam optando por utilizar empresas já bem consolidadas nesses setores e terceirizando elas para conseguir objetivar o melhor desempenho possível. Como foi dito na parte do Kevin sobre os estoques, uma empresa que ela tem excesso de estoque, ela, além de correr o risco de, como o Kevin falou, do caminhão, possíveis saques, os produtos, eles frequentemente eles são superados tecnologicamente num prazo de tempo muito curto. Então, um celular que foi lançado agora, o meu concorrente, ou até a minha própria empresa, pode lançar um novo em questão de meses para continuar suprindo a demanda por novas tecnologias que acaba sendo incentivada por esse modelo capitalista que nós vivemos. Dessa forma, um produto que não está... Ele está estocado, ele ainda não foi vendido, não só ele é um prejuízo, porque eu ainda não consegui o retorno do meu investimento, como ele também está começando a perder seu valor agregado. Então, esse excesso de estoque, ele não pode ser uma verdade na maioria das empresas, porque o risco é muito grande, muito grande. Seu produto, ele, nesse exato momento, virou moda ter, por exemplo, a gente vê, por exemplo, em séries, lança uma série nova na Netflix, e aí todo mundo vai comprar o biscoito lá do Round Six, porque está na moda, comprar os ingredientes. Mas, posteriormente, você estoca muito desse produto, achando que, nossa, a galera tá louca por esse produto, vou comprar o máximo. Posteriormente, o hype da série, ele baixa, e você tá com um produto que não só ele não vale mais a pena, como ele tem prazo de validade, ele tem seu valor sendo desvalorizado conforme o tempo passa. Estoque insuficiente também é um outro fator muito complicado para as empresas. Como eu disse, agora a realidade das empresas de âmbito geral é e-commerce. Então, você procura no site, se você não encontrou o produto da marca X, você muito provavelmente vai encontrar um produto similar da marca Y. Então, essa estoque insuficiente já não é mais um fator que pode ser cauterado com, eu vou na loja, eu não encontrei o meu produto, mas eu encontrei um similar, então eu vou comprar ele. Não, isso não existe. No e-commerce, se você não encontrou o produto na loja que você queria, você, em um clique, já muda para outra loja que tem o seu produto. Então, você tem que ter um grau de competitividade gigantesco que as empresas, elas literalmente lutam para conseguir se manter no comércio. E é literalmente uma briga de feras. E a gente, como consumidor final, é o que dita essas regras. Mas, muitas vezes, nós, consumidores finais, somos até manipulados para essas grandes empresas para, literalmente, em vez delas fazer o que a gente quer, a gente que quer o que elas querem. Então, tome cuidado. Pode passar o slide agora? Vamos falar aqui um pouco dos efeitos, dos benefícios do supply chain. Então, como vocês viram, a otimização do tempo é um fator preponderante e um fator até a ser considerado é que, veja bem, muitas vezes o produto, ele tem um ponto a mais em relação aos concorrentes, não necessariamente do produto em si, mas do próprio fornecedor. Vocês já devem ter visto que muitas empresas de comércio online, como a Amazon, elas utilizam drones, por exemplo, para entrega de seus produtos. Isso, querendo ou não, é um diferencial. Muitas vezes um consumidor ele pode optar simplesmente por ter seu produto levado por um drone, porque ele acha mais divertido, ele compra nessa empresa em vez de comprar na outra empresa, só pelo fato de ter uma vantagem que o fornecedor fornece. Foi um pouco redundante, mas em resumo, o fornecedor ele proporciona esse bônus que acaba que o produto em si ele ganha um nível a mais na visão do consumidor. A tomada de decisão baseada em dados, como a gente já falou, é extremamente importante. E otimizar eles e saber exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes, uma empresa ela está tendo prejuízo, mas ela não sabe qual o setor que está tendo prejuízo. Muitas vezes pode ser a matéria-prima, pode ser o transporte, pode ser o marketing. E, querendo ou não, esses fatores são preponderantes. Um produto que é lançado novo, mas ele não tem a sua promoção, o seu marketing bem desenvolvido, ele pode ser literalmente ignorado porque as pessoas não conhecem ele. Como eu disse, as empresas elas têm uma grande capacidade de manipular a gente.
E quando você economiza no marketing, você acaba tendo esse prejuízo, porque como você não manipulou seu consumidor, ele não sabe que seu produto existe. Então, tem esse detalhe ainda a ser considerado. A otimização de estoque já foi bastante retratada aqui no vídeo, no slide, perdão. E, por final, integração da equipe. Muitas empresas agora, elas estão utilizando empresas que não competem pelos mesmos produtos, por exemplo, uma empresa de calçados com a empresa de alimentos. Ela tem um perfil de consumidor parecido, ou seja, eu preciso levar calçados para a cidade tal, para o público de 30 a 40 anos, por exemplo, e, ao mesmo tempo, esse público dessa cidade de 30 a 40 anos, ele também consome produtos alimentares na mesma loja, ele tem o mesmo hábito. Então, as empresas elas acabam se alinhando e conseguindo fornecedores, conseguindo contratos com fornecedores, acordos com fornecedores mais vantajosos, justamente porque elas percebem que elas não competem entre si e elas conseguem utilizar acordos melhores para otimizar custos. Então, essa ideia de empresa independente fazendo tudo por si, isso não existe mais. As empresas agora, elas se aliam, elas utilizam todos os mecanismos possíveis para otimizar custos e até reduzir a competitividade. Muitas empresas que são concorrentes entre si, elas acabam sendo alinhadas em outros setores justamente para otimizar a cadeia produtiva. Com isso, essa pincelada geral, eu termino minha apresentação dos benefícios do supply chain. Espero que vocês tenham gostado e nem estou aqui disponível, qualquer dúvida. Obrigado.